Espírito Santo colocou uma palavra em meu coração. E eu preciso confessar aos irmãos que essa palavra foi me dada enquanto o pastor Messias pregava na ceia passada. Eu sempre que estou a ouvir uma palavra, eu faço as minhas anotações, e nas anotações que eu tive da pregação do pastor Messias, surgiu esta pregação. E eu não sabia quando ela seria solicitada, mas o Espírito Santo, que é o líder da igreja, ele sabe quando trazer a palavra à tona, aleluia. E hoje é o dia em que essa palavra será falada aos nossos corações. Lucas 22, do 14 ao 18, lemos assim: E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: Tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amém. Eu quero pregar por alguns minutos sobre o tema a mesa do Senhor. A mesa do Senhor. Tome o seu lugar, por favor. Deus te abençoe. Na noite que antecedeu o início do sacrifício supremo de Jesus, Jesus compartilha uma última ceia com seus apóstolos, e nesse encontro sagrado revelado no Evangelho de Lucas, nessa perspectiva que nós vamos focar um pouco mais, nós encontramos alguns elementos que são profundamente significantes, e eles transcendem o tempo e o espaço e chegam até nós com a mesma intensidade com a qual eles foram anunciados pelos evangelistas e com a qual eles foram experimentados na data do seu acontecimento. Nós somos convidados a uma reflexão sobre este assunto, porque toda vez que nós nos reunimos neste momento, que é em memória de Jesus Cristo, os elementos são trazidos à tona, e eles não só fortalecem nossa fé, como eles ajudam a nossa compreensão da profundidade da comunhão com Deus. Nós podemos comparar seguramente a mesa do Senhor com a mesa de jantar de uma família. Eu sugiro isso sobre este assunto com pelo menos 3 argumentos positivos, citando Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, que são as 3 narrações sinóticas deste acontecimento, porque este acontecimento, que se torna para nós uma ordenança, precisa acontecer constantemente. Por isso o tema deste sermão é a mesa do Senhor. E a mesa do Senhor não pode ser só essa mesa que nós comemos aqui. Nós precisamos participar da mesa do Senhor em casa. Nossa casa precisa ter uma mesa em que o Senhor também se assenta para comer com a gente. Vamos observar. O primeiro argumento é que a mesa é lugar de reunião. A mesa é lugar de reunião. A ceia do Senhor, nessa ceia aqui, Jesus reuniu seus amigos, mais do que seguidores, amigos, companheiros, para ter este momento com eles, reunião. Se você ler Mateus 26, 20, o texto diz: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Marcos 14, 17 diz: e chegada a tarde, foi com os 12. Judas estava nessa mesa aí também. Lucas 22, lá no verso 14, o texto diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Essa expressão aí, pôs-se à mesa, é originalmente o verbo reclinar. Estava todo mundo ali já, aí Jesus
reclinou a mesa, fez assim, debruçou na mesa. E aí todo mundo debruçou na mesa. Eles não estavam assentados, estavam deitados. Então eles se debruçaram à mesa. Era assim que eles comiam. É um sinal de profundo interesse. É um sinal de atenção. Em casa, com a família se reúne para refeições. E nós precisamos voltar a este hábito, porque hoje em dia as famílias deixaram de se reunir à mesa. A mãe manda um WhatsApp para o menino vem, coleta o prato dele e volta a jogar CS. Eu te repreendo, rapaz, em nome de Jesus. Lá no quarto, escondido, com o computador ligado, jogando Counter-Strike. Eu fui revelado aqui agora das suas atitudes, rapaz. Cuidado que... Ele vem, coleta o que precisa e ele vai-se embora. A mãe vai visitar o quarto dele, sei lá, sexta-feira, a comida da semana está empilhada lá em algum lugar. Sangue de Jesus tem poder. A mesa é importante. A mesa, reunir a mesa. O segundo argumento que nos coloca em posição de comparação com a mesa da ceia, a mesa do Senhor Jesus, é que a mesa é lugar de conversa. E durante essa ceia, Jesus conversou seriamente com seus discípulos, ensinou-lhes lições, e a narrativa de Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, é muito clara nesse papo que aconteceu. Teve muita conversa naquela mesa. Imagina sentar à mesa com alguém e todo mundo calado na mesa, é sinal que alguma coisa está errada, irmãos. Você senta na mesa, em família, todo mundo sentou à mesa e fica todo mundo quieto. Isso não, tá aí, tem algum problema. Eu não sei a família de vocês, eu cresci em uma família muito falante à mesa. E pela graça de Deus, a minha esposa também, nós sentamos à mesa para comer juntos, sempre, todos os dias nós comemos juntos. E a gente conversa muito, a gente fala muito à mesa, não fica em silêncio à mesa. A mesa é lugar de conversa. Mateus 26, 21 e 22, o texto diz, enquanto comiam, ele disse. Então, durante aquela refeição, Jesus falou com eles. Mas aí ele disse uma coisa muito séria. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura, sou eu, Senhor. Ele iniciou um diálogo com uma premissa muito severa, dizendo, olha, tem um traidor aqui, ele vai cometer esse ato de traição, nós vamos conversar sobre isso agora, sobre o que vai acontecer. E a mesa é lugar de conversa, pode ser uma conversa descontraída, mas também é conversa séria. Na mesa pode-se conversar assunto sério. Eu me recordo que minha mamãe e meu papai, sempre que iam tratar um assunto sério com a gente, assentavam à mesa. Isso acontece em casa. E Marcos 14, 18, repete-se o assunto. E quando estavam assentados à mesa e comiam, Jesus disse, em verdade vos digo que um de vós que come comigo me trairá. Aí Lucas 22, 21, o texto se repete, mas Lucas é um pouco mais minucioso. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Jesus diz, a mão dele está na mesa comigo. Esse ato, literalmente, é o ato de mergulhar o matzá, que é o pão sem fermento, uma folha de farinha amassada e cozida na brasa, nós chamamos de pão ázimo. Eles mergulhavam ele a expressão é charosset, ou morô, que é um caldo feito de frutas, nozes, vinhos, e alguns temperos, cominho, algum tipo de tempero, e eles mergulhavam aquele pão ázimo nesse condimento e participavam, porque ele é o agridoce da refeição. Jesus, na hora de molhar o bocado que estava na sua mão nesse charosset, molhou imediatamente quando o rapaz que o trairia estava colocando a mão ali e falou, olha, o rapaz que vai fazer isso comigo está colocando a mão agora comigo aqui no molho. E o pessoal já entendeu que o recado era para ele. Jesus ainda disse, ai daquele que comete tal ato contra o Filho do Homem. A mesa é lugar de conversa séria. Terceiro lugar, o argumento que eu sugiro para nós é que a mesa é lugar de comida tradicional. A mesa é lugar de comida tradicional.
Não sei vocês, mas nós tínhamos tradição, eu crescendo tinha uma tradição, domingo tinha duas comidas que aconteciam, ou era nhoque, ou era macarrão com carne moída. Minha mamãe gostava de nhoque, meu papai gostava de macarrão com carne moída. Então, domingo, macarrão e domingo, nhoque. Passou do tempo, a mamãe ficou um pouco mais sofisticada. Aí um dia ela enganou a gente e fez macarrão com carne moída, mas a carne era de soja. Tudo era soja. Eu não sei o que aconteceu, ela enganou todo mundo. Mas a comida tradicional revela o costume que uma família tem de se alimentar junto. E nesse caso aqui, não tem comida mais tradicional que essa. A Páscoa para os judeus. Jesus estava comendo com eles a comida mais tradicional que podia existir na cultura judaica. Jesus estava dedicado a participar com eles, alegando seriamente: esta é a minha última Páscoa. A ceia que Jesus celebrou com eles tinha elementos tradicionais judaicos. Se nós observarmos o verso 26, verso 19 do capítulo 26 de Mateus, os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Eles eram judeus desde que nasceram, eles comiam a Páscoa desde a infância, eles sabiam que ia na Páscoa. O texto de Marcos 14, 16 é a mesma coisa. Saindo os discípulos, foram à cidade, acharam como lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Original, comida tradicional. Lucas 22, do 8 ao 13, é um pouco mais descritivo, porque Lucas é muito minucioso nessa questão da humanidade de Jesus. Ele quer explicar para a gente como é que foi este engate da cerimônia, esse princípio. Lucas vai dizer assim, Lucas 22, do 8 ao 13, ele sugere: e Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como havia sido dito e prepararam a Páscoa. Nesse cenáculo, eu tenho um amigo meu que tem uma foto lá nesse cenáculo. Nesse cenáculo Jesus comeu a Páscoa. Nesse cenáculo Jesus lavou os pés dos discípulos. Nesse cenáculo Matias foi eleito discípulo no lugar de Judas. Nesse cenáculo desceu o Espírito Santo sobre os 120 irmãos. Nesse mesmo lugar onde a Páscoa foi celebrada, é exatamente o mesmo lugar onde o Espírito Santo desceu sobre os santos da igreja. Quando nós olhamos para a mesa familiar, as famílias têm suas tradições, seus rituais de alimentação, seus rituais de comungar comida, e isso é para a glória de Deus. Quando as famílias se juntam, e na casa alguém está responsável por cozinhar, por preparar. Nesse caso aqui, a gente não vê nenhum discípulo feminino preparando. Jesus orientou os discípulos, os homens discípulos, a fazerem o preparativo desta Páscoa. Eles foram atrás de cada elemento para que isso acontecesse do jeito que Jesus tinha pedido, e que eles tivessem esse momento íntimo de conexão, de comunhão e de participação. Nesses textos nós começamos a ser indicados e convidados a ilustrar estes momentos, de maneira que a ceia do Senhor se equipare à nossa refeição do dia a dia, não no seu valor de santificação ou do seu valor de ordenança, mas do seu valor espiritual. A mesma comida que nós comemos em casa, sentados à mesa, ela precisa ser santificada a Deus, apresentada a Deus, agradecida a Deus, do mesmo jeito que nós fazemos com a mesa do Senhor aqui. Porque é muito improvável que eu assentar à mesa em sua casa
e manter uma conduta indecente na mesa, Jesus se assente àquela mesa. Não é possível que naquela mesa não tenha Jesus, mas nessa mesa em que nós nos assentamos aqui, Jesus deva aparecer. Será que Jesus participa da ceia que nós fazemos todos os dias em nossa casa? Será que Jesus se assenta à mesa comigo e com você todos os dias em que nós temos nossas refeições? Porque dependendo do que acontece nessa refeição, dos elementos que estão nesta refeição na nossa casa, Jesus não participa dela. E por que Jesus teria que participar dessa refeição que nós estamos preparando para Ele participar aqui hoje à noite? Será que Ele vai em uma delas e na outra Ele deixa de participar? Sugiro a você hoje aqui que Jesus quer participar de todas as refeições conosco. A mesa do Senhor precisa acontecer todo dia. A mesa do Senhor precisa acontecer na minha casa, na sua casa, todo dia precisa acontecer a mesa do Senhor. E nós nos reunirmos aqui para este momento de celebração e chamarmos esse momento de a ceia do Senhor ou a mesa do Senhor, é só um reflexo do que já acontece lá na nossa casa. Difícil na nossa casa, onde a mesa do Senhor não acontece, e nós exigirmos do Espírito Santo a sua participação nessa mesa que a gente preparou aqui. Aleluia. Nós temos que olhar para essa mesa onde Jesus estava, observar os elementos que estão nessa mesa, e nós precisamos fazer por onde esses elementos estarem na nossa mesa constantemente. Eu descobri pelo Espírito Santo 4 elementos nessa leitura que nós fizemos de Lucas 22, do 14 ao 18, 4 elementos que estão na mesa que Jesus estava, que precisam estar na nossa mesa. Existem 4 elementos que estão nessa mesa que eu preciso fazer por onde, tê-los à minha disposição, ao alcance da mão, na mesa aonde eu estiver. Qualquer mesa que eu me assentar precisa ser a mesa do Senhor. E ao observar esse texto, eu entendo que o Espírito Santo quer nos levar a esta compreensão, a este entendimento, que a mesa do Senhor é onde qualquer crente se assenta. Quando você assenta para comer no seu trabalho, é a mesa do Senhor. Quando você assenta para comer lá na faculdade onde você estuda, é a mesa do Senhor. Quando você se assenta para comer em casa, é a mesa do Senhor. Qualquer mesa em que você se assentar, Jesus se assenta com você, Jesus participa com você, Jesus está ao seu lado. Aleluia, o Espírito Santo. Vamos lá, primeiro elemento que tem na mesa do Senhor. Aleluia. Na mesa do Senhor tem Jesus, oh glória a Deus. Na mesa do Senhor tem Jesus. Olha o que diz Lucas 22, verso 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Jesus pôs-se à mesa, reclinou à mesa. Jesus demonstrou interesse à mesa. Quer dizer que ele estava realmente interessado em comer aquela Páscoa com as pessoas que estavam junto com ele. A gafe do celular é um perigo na mesa. Eu louvo a Deus pela minha querida e linda esposa, porque ela sempre recebe uma revelação do Espírito Santo para me corrigir. Eu às vezes tenho que resolver uma coisa aqui, responder uma mensagem ali, mas a hora que a gente senta na mesa, ela já me dá uma palavra dizendo: querido, olha, esse celular precisa sair da mesa. Aleluia, glória a Deus. E aí eu tenho que encontrar uma maneira de deixar ele em algum canto, e louvado seja Deus por isso, porque quando eu estou à mesa com ela, ela é a pessoa que está interagindo comigo, conversando, participando. Eu não posso dar atenção para mais ninguém à mesa. Imagina se a gente traz Jesus para a mesa e Jesus está ligando, nem está conversando com você, não está se importando com você. Jesus está deitado para lá, Jesus está conversando com o fulano que está lá na porta, com o ciclano. Não, Jesus reclinou-se à mesa, ele mostrou interesse na mesa, dedicação à mesa. Eu estou aqui na mesa com você. O primeiro elemento que está na mesa do Senhor é o próprio Jesus. Jesus se dedica a estar na mesa. Toda vez que você senta à mesa, Jesus se dedica a estar à mesa com você.
Toda vez, ele não falha uma, aleluia. Ele nunca erra, ele está sempre disposto a estar à mesa. E eu preciso colocar a minha dedicação à mesa semelhante à dedicação de Jesus. A ceia de Jesus não é apenas uma memória onde Jesus nem está presente ou nem está conectado. A presença dele é garantida. Jesus é presente. Quem é Jesus? Jesus é Deus e Jesus é homem. Jesus, nas suas duas naturezas simultâneas que coexistem nele, a natureza humana é a natureza que pode sentar na mesa e se alimentar e comer da mesa. Jesus, na sua natureza divina, é a natureza que pode sentar à mesa e dar de comer a quem quer que esteja assentado à mesa. João 5, verso 26. O texto diz assim, Jesus proclamou por si mesmo: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus é a representação física do Pai que está no céu. Ele é o Pai encarnado, ele é o Pai demonstrado, ele é a imagem do Pai. Nós ouvimos do Pai pelos profetas, mas aí o texto diz lá em Hebreus que agora o Pai falou pelo Filho. O Pai mandou a imagem do Filho para a gente poder observar cuidadosamente. Ou seja, todo indivíduo é o resultado dos seus progenitores. Jesus é o resultado de seus progenitores, o Espírito Santo por obra e graça, e Maria cedendo a Deus a casa, o templo do seu corpo para produzir, para gerar o Filho de Deus. Então Jesus é a ponte que conecta o ser humano. Se Jesus é 100% homem, homem não salva homem. Homem não ajuda homem, homem não cura homem, homem não liberta homem, homem não perdoa homem, não. Se Jesus é 100% Deus aqui, automaticamente sua presença fulmina o pecado e o pecador, não subsiste. Diante de Deus o pecado não subsiste, o pecador menos ainda. Deus precisou encontrar esta ponte em Jesus, se manifestar aqui entre nós, porque Jesus estando aqui no nosso meio é a imagem do Pai. É o Pai que pode perdoar pecados aqui, aleluia. Ele olha para a gente, eu posso contemplar o rosto dele, e ele olhando para mim diz: perdoados são os seus pecados. Jesus afirmou sobre si mesmo depois de uma grande controvérsia. Alguém diz: esse rapaz aí está se achando, ele está causando aqui. Ele começou com essa história: a gente pediu pão, ele multiplicou o pão, fez um milagre do pão, eu não sei o que aconteceu, e agora ele está dizendo que vai dar o pão para a gente pedindo pão, e ele agora está dizendo, Jesus disse: eu vou explicar para vocês essa história do pão, e por que eu fiz o milagre do pão, para vocês entenderem uma coisa. João 6,35 ele diz: e Jesus disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aí eles ficaram irritados: como é que ele diz que é o pão da vida? Jesus disse: vocês querem? Eu vou deixar vocês mais irritados ainda. No verso 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Vocês não estão satisfeitos que eu sou o pão da vida? Eu vou dizer que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a imagem do Pai, e eu estou aqui com vocês, assentado à mesa. Na mesa tem Jesus, aleluia. Na mesa tem Jesus. Mas em segundo lugar, o segundo elemento que eu encontrei nessa mesa, na mesa tem paixão ou sofrimento. Jesus explicou em Lucas 22,15 e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, ou antes da minha paixão. Jesus está à mesa, preparando o seu corpo, preparando sua mente, preparando o seu espírito, focado na missão que o Pai lhe deu, que é a missão de se entregar. Ele disse a eles: eu desejei muito estar com vocês nesses últimos momentos, antes da minha paixão. A paixão de Cristo não se resume só ao sofrimento físico, porque o físico é a única coisa que o diabo pode bagunçar. A única coisa que ele pode badernar com a gente é o físico, e foi o que ele tentou o tempo todo, badernar com o físico, com o corpo físico de Jesus, porque com o espírito não tem como. O inimigo não pode tocar seu espírito. Se o seu espírito está forte, qualquer ataque à sua carne é inútil. Diga amém por isso. A expressão paixão de Cristo se refere aos eventos desencadeados do seu sofrimento
morte na cruz, o seu sofrimento prévio antes da sua morte. E a teologia cristã destaca que a redenção oriunda do sacrifício de Jesus, esse amor incondicional dado por Deus, recebe o termo paixão, a expressão latina passio, que é entrega total. Uma paixão é entrega por completo. Teologicamente falando, a expressão que resume isso é entrega total. E Jesus estava se preparando para a sua paixão. Jesus estava se preparando para se entregar por completo, para se dar às mãos dos homens, dos malfeitores, para sofrer o que ele sofreu, para que após o seu sofrimento na carne, nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. O sofrimento na carne de Jesus não era só o que ele receberia dos seus malfeitores, mas imagine o quanto Jesus sofreu desde seu nascimento aqui, desde a sua existência, porque lembre-se que Jesus é Deus em carne. Jesus é Deus em carne, ele é a imagem do Pai diante de nós, ele é o reflexo do Pai para todos nós aqui. Ele é onipresença divina, porque Deus é onipresente, Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é um ser humano, e as suas propriedades de onipresença estão limitadas pela carne humana, porque nós seres humanos só podemos estar em um lugar ao mesmo tempo, e isso é sofrimento. É como colocar o oceano de abundância dentro de um copo pequenininho. É toda a grandeza criadora desse universo resumida num panteão de carne chamado Jesus. Jesus é imutabilidade divina, limitado pelo envelhecimento físico. Lembre-se que Jesus nasceu uma criancinha, cresceu, chegou à idade de se apresentar no templo, e ele evoluiu como todo ser humano. Porém Deus é eterno, Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim. Este sofrimento de estar preso à carne humana e limitado pelo tempo, pelo espaço, Jesus na eternidade divina, limitado no seu corpo físico, por isso também é sofrimento. Ele sofreu todo o tempo em que estava aqui, e a sua paixão começou o dia que ele chegou nesse lugar, mas ele não desistiu, ele não parou, ele não abandonou, ele não perdeu o foco, ele não desistiu do seu objetivo de entregar-se por todos nós, e ele não fez acepção ou decepção de pessoas. Ele morreu por todos aqueles que estão neste plano, os que nasceram, aqueles que nasceriam, os que estavam no seu tempo. Ele padeceu a sua paixão por todos nós. Ele teve o inferno da carne para que nós pudéssemos ganhar o céu. Colossenses 1, do verso 17 ao 20, o apóstolo Paulo escreve: ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprove Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Nele se resume a glória. E aí Paulo capricha em 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19, porque ele quer provar para a gente que Deus está em Cristo. E por isso que Paulo diz assim, e tudo isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Na mesa tem Jesus, na mesa tem a paixão, e eu vou sugerir o terceiro elemento que tem na mesa de Jesus. Na mesa de Jesus tem o cálice. Oh, glória a Deus! E eu vou focar no cálice, porque esse elemento aparece de uma maneira muito interessante aqui. A narração de Lucas é interessante. Lucas 22, 17 diz assim, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, repartiu dentre vós. Aí Lucas 22, versículo 20, ele diz de novo: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós.
Lucas arrumou 2 cálices. Que negócio é esse? Tem um cálice no 17 e tem um cálice no 20. Como é que Lucas me arrumou? Veja, note que o cálice de vinho é explicado por Lucas em 2 etapas, e ele é o único dos grandes autores lá do Novo Testamento. Os quatro grandes autores, no caso Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, dentre eles, é o único que menciona 2 cálices. E aí surgiu no meu coração uma interrogação, e ao aprofundar um pouco mais esse entendimento, nós começamos a entender que o estabelecimento da nova aliança é a base por conta do cálice. Oh, glória a Deus! O cálice é a base para o estabelecimento da nova aliança. E o que acontece é que antes da refeição e depois da refeição tem 2 cálices de acordo com a tradição dos judeus. É por isso que Lucas menciona um grupo de cálices antes, e aí depois ele tomou o pão, e aí menciona um grupo de cálices depois. E eu fiquei interessado nisso, porque o que acontece nessa refeição, que tem 4 cálices? Por que é que essa refeição precisa ter 4 cálices? Ela é chamada de seder. E o que é o seder? É o momento oficial de celebração, quando dá o início à celebração completa da Páscoa. 4 cálices são tomados. Um cálice é tomado no começo, um cálice no intervalo, depois tem o alimento, um cálice agora e um cálice final. E este cálice, esses 4 cálices são apresentados para nós porque há uma conexão com o Antigo Testamento. Quer ver o que acontece? Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, existe uma palavra liberada por Deus, e essa palavra foi tomada pelos judeus na tradição judaica em celebrar a Páscoa, e eles utilizam esta informação profética para tomar os 4 cálices. Quer ver só? O texto diz: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou Adonai, e verso 1, a primeira promessa: vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Segunda promessa: e vos livrarei da servidão. Terceira promessa: e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Quarta promessa: e vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. A celebração da Páscoa tem 4 cálices, porque o primeiro cálice é o cálice da santificação: tirarei vocês do fardo dos egípcios. O segundo cálice é o cálice da libertação: eu vou resgatar você da escravidão deles. O terceiro cálice é o cálice da redenção: eu te redimirei com o braço estendido. E o quarto cálice é o cálice do louvor: vou tomá-los como o meu povo. Quando Jesus cumpre esta tradição de tomar os 4 cálices, 2 primeiro, depois da refeição, 2 depois da refeição, está automaticamente cumprindo o que a palavra de Deus preveu neste texto de Êxodo que Deus faria pelo seu povo, não só pelos israelitas, mas por todos aqueles que crescem no Cordeiro de Deus. O Messias é o ápice do cumprimento dessa promessa, e os 4 cálices se cumprem em Jesus, porque o primeiro cálice é o cálice da santificação. Jesus nos santifica. João 17:19, ele diz: e por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. O segundo cálice é o cálice da libertação. Jesus nos liberta, o Messias nos liberta. João 8:32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus tanto santifica quanto liberta, mas Jesus nos redime. O quarto cálice é o cálice da redenção. Olha o que ele diz. Paulo escreve em Gálatas 4, versos 4 e 5: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia! Ele santifica, ele liberta, ele redime, e ele também
Ele é a nossa alegria. João 15, verso 11, ele diz: essas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Quem pode dizer aleluia pelo cálice de Jesus? O nosso entendimento do cálice é que ele simboliza literalmente o Novo Testamento do meu sangue. Ou seja, eu preciso pegar emprestado este livro que o nosso querido pastor escreveu. E se você tem ele na mão, abra a página de número 42, porque a gente vai ler isso juntos. A página de número 42 é a abertura do capítulo 4 deste livro, dando devido valor ao sangue de Jesus. Se você não tem um livro na mão, você vai ler na tela, porque eu pedi para colocar. E neste capítulo, o valor ao sangue de Jesus é apresentado. Ou seja, nós como igreja precisamos olhar para o sangue de Jesus, oh aleluia, e entender que existe nesse sangue poder, existe autoridade, existe graça, existe redenção, é fonte de autoridade para todo aquele que crê. Página 42, desce comigo no quarto parágrafo, que diz assim: portanto, este é o tempo de proclamar o poder do sangue de Jesus. E quando nós afirmamos em qualquer ambiente que há poder no sangue de Jesus, em verdade estamos reafirmando a autoridade e o poder, a soberania, o domínio, a superioridade do sangue de Jesus neste lugar. Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazem isto. Por que, pastor? Porque há poder no meu sangue. Há poder no meu sangue. Há poder no meu sangue, disse Jesus. Oh, glória a Deus! Na mesa tem Jesus, na mesa tem paixão, na mesa tem o cálice que representa o sangue. Mas eu preciso chegar para o último elemento, e eu vou começar a encerrar agora, porque o quarto elemento que tem na mesa tem promessa, na mesa tem promessa, na mesa tem promessa, na mesa tem promessa. Jesus não fez a mesa para deixar a gente ao léu. Jesus não fez a mesa para deixar eu e você sozinhos, solitários no fim da refeição, dizendo: paga a conta, porque eu estou meio enrolado e eu preciso ir. Na mesa tem promessa, na mesa tem promessa, na mesa tem promessa. Oh, glória a Deus! E por falta de promessa tem logo duas. Lucas 22, verso 16, Jesus diz: porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, verso 18: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. O primeiro texto, verso 16, fala de cumprir e fala do reino de Deus. O segundo verso, verso 18, ele fala do fruto da videira e fala de vir o reino de Deus. Por que razão, pastor, existe essa distinção? Primeiro, ele diz que não vai comer a Páscoa até que venha o reino de Deus. Segundo, ele diz que não vai beber o fruto da videira até que venha o reino de Deus. São duas promessas distintas, mas elas se mergem, porque quando no verso 16 ele diz que não vai comer da Páscoa até que venha o reino de Deus, ele está falando da cerimônia da Páscoa. E quando é que isso acontece? Vai acontecer nas bodas do Cordeiro, quando nós celebraremos a Páscoa oficial com Jesus. Nós estaremos diante dele lá na sua santa presença, diante do seu santo templo. E é por isso que ele diz: não vou comer mais a Páscoa aqui até que seja chegado o reino de Deus. Tanto que Jesus ressuscitou e não comeu mais a Páscoa. Ele foi para o céu ficar diante do Pai e nos aguardar no momento certo para a gente subir e comer a Páscoa com ele. Mas o verso 18 ele diz: eu não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aí Jesus está falando de uma promessa recente. Qual é a promessa recente? É depois do dia de Pentecostes, no mesmo cenáculo o Espírito desceu, a igreja nasceu, e a igreja participa da ceia do
Senhor, todo dia, toda hora, em todo lugar, em todo tempo, uma vez no mês, uma vez na semana, 2 vezes no mês. Essa promessa se cumpriu, essa promessa está conosco. Quem pode dizer aleluia? Jesus está falando que Ele participaria conosco quando chegasse o reino de Deus. Quando chegou o reino de Deus, pastor, quando Ele foi crucificado. Quando chegou o reino de Deus, pastor, quando Ele sofreu. Quando chegou o reino de Deus, quando Ele foi sepultado. Quando chegou o reino de Deus, quando Ele ressuscitou ao 3º dia. Quando chegou o reino de Deus, quando Ele encontrou os discípulos e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Chegou o reino de Deus, e é por isso que a promessa do reino está valendo para você. A promessa do reino está valendo para mim, porque nas aparições de Jesus, em todas elas, as mais significativas são quando Jesus se assentou à mesa. Ele apareceu a Maria Madalena, Ele apareceu a outras mulheres, Ele apareceu ao Pedro, e Pedro ficou assustado. Ele apareceu aos 2 discípulos em Emaús no caminho. Ele apareceu aos discípulos reunidos sem Tomé, depois com Tomé. Ele apareceu no Monte da Galileia. Ele apareceu a mais de 500 irmãos, como Paulo disse. Ele apareceu na sua ascensão em Atos 1. Mas todas as vezes que Jesus foi significativo na sua aparição, foi quando Ele assentou à mesa. A aparição aos discípulos em Lucas 24, Ele assentou à mesa e comeu com eles. A aparição com os 2 discípulos no caminho de Emaús, Ele assentou à mesa e partiu o pão com eles. A aparição aos discípulos no mar da Galileia, Ele preparou a refeição, assentou à mesa e comeu com eles. Na sua ascensão, antes de subir, Ele comeu com eles. O que quer dizer isso, pastor? Jesus quer sentar à mesa com você. Jesus quer sentar à mesa com você. Jesus quer sentar à mesa com você. Ele quer sentar à mesa na sua casa. Ele quer sentar à mesa com você no seu trabalho. Ele quer sentar à mesa com você aonde você passa. Ele quer sentar à mesa com você entre os seus amigos. Jesus quer sentar à mesa com você. Será que alguma coisa impede que Jesus se assente à mesa comigo e com você hoje? Será que alguma coisa impede que Jesus se assente à mesa com a gente hoje? Será que alguma coisa atrapalha Jesus sentar à mesa conosco? Será que o nosso coração está preparado para sentar à mesa com Ele? Será que se Ele chegar na nossa mesa, Ele vai ficar desapontado com a gente? O importante é que quando você está à mesa com Jesus, o importante é que quando você está à mesa com Ele, Ele está de coração dedicado a você. Ele quer estar ali. Ele deseja participar com você de verdade. Ele não está pretendendo, ele não está simulando, ele não está ali por mera conveniência. Ele te ama e Ele quer assentar à mesa com você hoje. O que tem no seu coração? E só você sabe disso, que pode atrapalhar Jesus de assentar à mesa com você. O que está dentro de nós que pode impedir que Jesus tenha uma refeição alegre e feliz com a gente e compartilhe conosco, que nós participemos com Ele? O que é que há no nosso coração? Você pode conversar com Ele agora e dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha mesa. Eu quero o Senhor na minha mesa. Eu quero o Senhor na minha mesa. E o interessante é que cada um de nós aqui tem uma mesa, e todos nós estamos assentados a uma única mesa, e Jesus está na sua mesa, na sua mesa, na sua mesa, na sua mesa, e Ele está na mesa de todo mundo. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está e comece a dizer: Jesus, senta na minha mesa. Senta à mesa comigo agora.
Diga para Jesus o que está te atrapalhando, o que está te impedindo, o que está te segurando, o que Ele sente. Você sabe o que está acontecendo com você. Você sabe o que aconteceu essa semana. Você sabe que o problema que deu esse mês. Você sabe, mas Ele não se importa. Ele quer assentar à mesa com você. Ele quer assentar à mesa com você. Ele quer assentar à mesa com você.